Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra. E como fazemos sempre, vamos pedir a intercessão da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos dar sequência aqui às nossas, como já foi avisado, as nossas últimas atividades, nossas últimas aulas, nossos últimos encontros. E nesse momento em que essa aula está sendo gravada, nós estamos vivendo o tempo do Advento, que é um tempo muito curto, e então eu vou me dedicar nessas três aulas, né, a 27, a 28 e a 29, vamos cuidar dos três personagens principais do tempo do Advento. Né? A gente sabe que São José tem um papel também importante, sendo copartícipe com Maria na formação da Sagrada Família, mas os três personagens principais do tempo do Advento são o profeta Isaías, São João Batista e Nossa Senhora. Sendo assim, nós vamos começar hoje com a primeira parte, né, dos personagens do Advento, parte 1. Vamos tratar do profeta Isaías. Lembrando a vocês que o tempo do Advento é um tempo de preparação. Advento vem da expressão latina advenire, que está por vir, e nós podemos enfocar o Advento sobre dois aspectos. O aspecto teológico de ser um tempo do ano litúrgico, um tempo de preparação, faz parte do ciclo do Natal, o início de um novo ano litúrgico. Então é o tempo que prepara para o tempo do Natal, um tempo muito curto, como falei, de apenas 4 semanas, marcado pela cor roxa da penitência, sendo que o terceiro domingo, o domingo Letare, que é o domingo da alegria, né, o domingo Gaudete, né, que é o domingo da alegria, ele é marcado pela cor rosa. Então, um tempo de preparação. Pois bem, aqui nós temos a famosa imagem de Isaías na visão do trono de Deus, em que o serafim voa. Ele diz que ele é um homem de lábios impuros, então o serafim voa até o altar, toma uma pedra quente, né, e traz para tocar a língua de Isaías e purificar a sua língua, para que ele possa ser um pregador da palavra e da verdade de Deus. Ok? Então vamos começar a ver o profeta Isaías. Isaías vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Isaías é o profeta que se destaca por indicar o Messias que virá para salvar Israel. Por isso ele é o profeta por excelência do tempo do Advento. Se nós fôssemos ver uma escala de importância entre os profetas para o povo judeu, com certeza Moisés, é dito no livro do Deuteronômio que não existiu nenhum outro profeta como Moisés, então é o maior profeta do judaísmo. Nós temos no Reino do Norte, o Reino de Israel, na época da divisão dos dois reinos, o profeta Elias, que também era muito respeitado no Reino do Sul, no Reino de Judá, e é ele que é mencionado no episódio da transfiguração de Jesus. E temos o profeta Isaías como grande expoente dos pregadores do Reino do Sul. Ok? Pregou em Jerusalém. Então, essa é grande importância, o vulto de Isaías. Então, é um profeta que se destaca por indicar o Messias que virá para salvar Israel. E em suas menções ao cumprimento das profecias por Jesus, o evangelista São Mateus cita muitos dos oráculos de Isaías. Normalmente, Mateus é aquele que fala para se cumprir o que foi dito pelo profeta, ou para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, e aí cita algum oráculo que Isaías profetizou e que Jesus está cumprindo profeticamente, né? O profeta pregou em Jerusalém e acredita-se que fosse de família nobre, sendo seu pai algum personagem importante na Cidade Santa. Muito cuidado, porque o nome do pai de Isaías às vezes confunde, né? Acho que nós vamos ver isso mais para frente, se não vemos eu vou lembrar mais para frente vocês, que ele não pode ser confundido com o outro profeta, o profeta Amós, que pregou para o reino do norte.
era natural do Reino do Norte e pregou para o Reino do Norte. Ok? Então, Isaías é tratado por muitos biblistas como um evangelista do Antigo Testamento. Tamanha a forma como ele fala sobre a vinda do Messias, ele é visto como um precursor do Novo Testamento, né? Então, como alguém que já evangeliza no Antigo Testamento. E é por isso que ele é o profeta por excelência do Advento, já que o Advento prepara para o Natal, e o Natal é a vinda do Messias. Depois temos aqui em Isaías 1:1, a introdução ao livro de Isaías, temos algumas outras informações sobre o profeta. Então, como eu já disse anteriormente para vocês, e aqui então vou reforçar, era filho de Amós, mas esse Amós não é o profeta do Reino do Norte. Primeiro porque a família de Isaías vivia no Reino do Sul, e Amós era uma pessoa do Reino do Norte que pregou no Reino do Norte. Segundo porque em hebraico o nome do profeta Amós é Amós, enquanto que o nome do pai de Isaías era Amoz, com um T, com a letra Tzad, Amoz. Então, não é a mesma pessoa. Também se diz que ele pregou no Reino do Sul, então foi um profeta do Reino do Sul, e viveu sob os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequiel. Ok? Lembrando que Ezequiel é o primeiro os dois conhecidos reis piedosos, reis verdadeiramente tementes ao Deus de Israel. Então, Ezequiel e depois o seu bisneto, que foi Josias, certo? Então, Isaías foi um verdadeiro conselheiro para Ezequiel. Então, esses 4 reis, ele profetizou no reinado desses 4 reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequiel. Mas vamos ver essa observação que está aqui em vermelho. Isaías parece ter sido martirizado pelo filho de Ezequias, o impiedoso rei Manassés. Tá? Então, Manassés, o filho de Ezequias, eu até ali em cima botei Ezequiel, mas perdão, escrevi errado. É Ezequias, Ezequiel é o profeta. Ok? Então, ali em cima onde está escrito Ezequiel, é Ezequias. Então, Manassés era o filho de Ezequias, só que Manassés não tinha a piedade e o fervor de Ezequias. Ele era uma pessoa impiedosa e ele mandou martirizar Isaías. Isso está no livro apócrifo, claro, não é um livro canônico, mas é o que nos indica que Isaías foi martirizado, cerrado vivo ao meio. Ok? Então, ele não profetizou durante o reinado de Manassés, apesar de estar vivo durante o reinado de Manassés. Tá? Ele viveu sob o reinado desses 4 reis de cima, pregou no reinado desses 4, mas no reinado de Manassés ele foi martirizado, então ele não pregou nesse reinado. E pelos nomes dos reis que são citados em cima, então nós vimos que ele viveu na segunda metade do século VIII, viu a deportação dos israelitas do Reino do Norte, do ano 721 ao ano 722, então o final do século VIII, e viveu no início do século VII. Ok? E vamos seguindo. A esposa de Isaías não tem o seu nome revelado, mas ela é chamada apenas de a profetisa. Isso está em Isaías 8:3, né, quando diz que ele vai encontrar com a profetisa e dela nasce um filho, Maher-Salal-Hasbaz. Mas a profetisa aqui é a esposa de Isaías, não se cita o nome dela. E por que ela é chamada de a profetisa? Porque ela deu à luz a 2 filhos, esses 2 filhos de Isaías, cujos nomes são propriamente profecias. Então, em Isaías 7:3 está o nome do primeiro filho, que era Sear-Jasub, que pode ser traduzido como um resto voltará, se referindo àquele resto que vai voltar posteriormente da Babilônia, porque Jerusalém vai ser destruída, né? E é isso que Isaías está profetizando, que se o povo não se emendar, a Babilônia os babilônios vão invadir e vão levar o povo cativo. Então, esse resto que vai voltar depois do cativeiro é profetizado no nome de Sear-Jasub. E em Isaías 8:3, depois de falar da profetisa, fala o nome do segundo filho de Isaías, que seria Maher-Salal-Hasbaz, que significa rápido despojo, significa que rapidamente os babilônios vão invadir Jerusalém, vão destruir a cidade, destruir sua muralha, destruir o templo, tacar fogo na cidade, vão levar os objetos sagrados que estão dentro do templo,
como a menorá, o candelabro, o grande candelabro, né, e a Arca da Aliança. Isso será muito rápido, então vai ser um despojo rápido, ok? Então esses são os dois nomes dos filhos de Isaías. E duas passagens que são muito marcantes em Isaías e que nos mostram também bem marcadamente, né, a importância dele para o tempo do Advento. Uma é a visão do trono de Deus e a outra a profecia do Emanuel. Então, em Isaías 6 está a famosa visão do trono de Deus e a vocação do profeta, e que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então a casa aqui é o santuário, ok? A casa é o santuário, me perdi agora qual seria a expressão hebraica, é Beit, mas eu esqueci agora, Kadosh é sagrado, mas eu esqueci agora, quando se fala do templo, se fala essa expressão, né? Casa do sagrado, né? Então, a casa aqui é o templo, e se encheu de fumaça. Quem é essa fumaça? Essa fumaça é a Shekinah Yahvé, é a glória do Senhor, né? Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui ainda visto, Yahvé ainda é visto como Senhor dos exércitos, aquele que luta com Israel e por Israel. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então, Isaías diz que ele habita no meio de um povo de lábios impuros, né? E como os olhos dele viram o rei, o Senhor dos exércitos, provavelmente ele vai morrer, porque todo aquele que via Deus morria. Porém, um dos serafins voou para ele e, levando uma brasa viva, tocou na língua de Isaías e fez com que a língua dele ficasse pura. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, uma convocação que Deus faz, e ele não tem a menor reação de medo, de temor. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, ou seja, tapa o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Isso aqui já é um anúncio da destruição de Jerusalém. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, como eles se sentiram em Babilônia. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Então aqui essa ideia do resto, né, que vai sobreviver, né? Então o resto ainda vai continuar para reconstruir a cidade. Essa é a grande visão do trono de Deus. Depois nós temos Isaías 7, 14 a 25, a profecia do Emanuel. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aqui vamos dar uma paradinha, né? Interessante que ele fala, que diz eis que a Virgem nessa tradução, mas no original,
O termo utilizado é alma, que significa jovem. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome de Emanuel. E Emanuel vem de im, que é com, né? Im, com, u, nu, essas duas letrinhas nu, nu, nós, então com nós, ou seja, conosco, e El é o nome de Deus. Então, Emanuel é o Deus conosco. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Então está fazendo menção ao que aconteceu no Reino do Norte, em que o rei foi deposto, e o que vai acontecer no Reino do Sul, quando os babilônios chegarem e tomarem a terra. Porém o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais que nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Então aqui a dominação dos assírios referente ao que aconteceu no Reino do Norte e ao cerco que Senaqueribe fará em volta de Jerusalém. Mas por uma intervenção divina eles não vão conseguir tomar Jerusalém. Ela só vai ser tomada séculos depois, anos depois, pelos babilônios. Né? Propriamente esse cerco de Senaqueribe se dá ao mesmo tempo em que é destruída a capital do Reino do Norte, que era Samaria. Então, no final do século VIII, 721, 722, e isso só vai acontecer com a tomada por Nabucodonosor, já no século VII. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Síria, e todas elas virão e pousarão nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros e em todos os arbustos. Aqui são as grandes potências da época, né? A Síria e o Egito. O Egito, às vezes, aliado de Israel e, às vezes, inimigo de Israel. E os assírios sempre inimigos. Naquele mesmo dia, rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. Então, primeiro, raspar a cabeça, um sinal de penitência, de sacrifício, e raspar a barba, uma ofensa. Tá? E sucederá naquele dia que um homem criará uma novilha e 2 ovelhas, e acontecerá que por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga, e manteiga e mel comerá todo aquele que está no meio da terra. Então manteiga e mel são símbolos de leite e mel, manteiga e mel são símbolos de fartura, porque significa o leite ou a manteiga que haverá vascas para pastar nos campos, e mel que as abelhas vão estar ali encontrando flores para poder produzir o seu mel. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 ciclos de prata será para as sarças e para os espinheiros. Com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiros. Tudo de ruim, né? E quanto a todos os montes que costumavam cavar com enxadas, para ali não irás por causa do temor das sarças e dos espinheiros. Porém servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Então Jerusalém será menosprezada, será desprezada, arrasada, será uma vergonha. E por fim, a promessa do precursor do Messias. Então Isaías 43 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então vejam vocês, nessas breves explicações e nessas passagens que eu citei, estou mostrando para vocês que Isaías é o profeta do Antigo Testamento que está dando grandes mostras da chegada do Messias. Por isso ele é um personagem principal. Por isso que nos 4 domingos do Advento nós teremos a primeira leitura baseada no livro de Isaías. Salvo engano, só no 4º domingo é que não. Mas nos 3 primeiros domingos a primeira leitura será retirada do livro do profeta Isaías. Ok? Então, mostrando que Isaías é o profeta que mais trata, que melhor trata da questão do Messias. Eu não me recordo agora se a leitura do 4º domingo ela é a passagem que Isaías fala, que é justamente a passagem que Jesus vai ler
quando entra na sinagoga de Nazaré. Né? Não tenho certeza, mas pelo menos sei que as 3 primeiras serão referentes a essa menção, a esse relato messiânico que Isaías fará. Ok? E essa última passagem que eu coloquei para vocês, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda nosso Deus. É o que é citado no início do Evangelho de São Marcos, segundo São Marcos, sobre João Batista, cumprindo também o que foi dito pela boca do profeta Isaías, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, é o precursor, aquele que vai preparar a chegada do Senhor. Então, aqui a gente faz a ponte para o personagem que nós teremos na semana que vem, que é o profeta, é o último profeta considerado de Israel, né, que seria, apesar de não ter sido reconhecido por eles, mas o último profeta, que foi João Batista, porque depois dele propriamente já chega o Messias. Né? Então, nosso próximo encontro, nossa aula 28, nós teremos então, vamos analisar biblicamente, ver um pouquinho da história de vida de São João Batista, que é o segundo personagem do Advento. Ok? Então tivemos um encontro bastante rápido, mas só para dar um pouquinho do gostinho para vocês desse personagem que caminha conosco no tempo do Advento. Muito bem. Então, até semana que vem, quando nós vamos então falar sobre a segunda parte dos personagens característicos do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Verbo Divino, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando vocês que nós estamos sempre com uma semana vazia no meio dessas nossas últimas 4 aulas, né? 5 aulas, na verdade. Então, teremos essa nossa próxima aula e depois uma semana vazia no meio. Ok? Pedindo que todos se inscrevam, deem like, comentem. Lembrando também que nós ainda temos a possibilidade de uma última aula, né, se atendendo um pedido de alguém. Se ninguém fizer nenhum pedido, eu farei uma aula dedicada a Jesus e a Maria. Ok? Encerrando o nosso ciclo de aulas aqui. Então, que todos tenham uma semana muito abençoada, Shavuot. Até o nosso próximo encontro, Leit Haot, e que a paz de Deus habite o coração de cada um de vocês. Shalom Aleichem. Deus abençoe e fiquem com Deus.